Antes de você conferir esse corte, eu queria te convidar a conhecer o Clube do Leão, o meu curso online de cinema contínuo. Então, acesse o link aqui na descrição desse vídeo para conferir a programação da próxima edição. As pessoas que dizem que o cinema brasileiro não presta, em primeiro lugar, têm um desconhecimento completo sobre o nosso cinema. Mas eu preciso dizer aqui que esse desconhecimento com relação ao nosso cinema é um desconhecimento programado, digamos assim. E por assim dizer, não necessariamente essa pessoa tem culpa em dizer isso. Ela tem culpa, digamos assim, de dizer algo pelo qual ela não conhece, ou pelo qual ela desconhece. Mas perceba o seguinte, que é difícil a gente ter a compreensão daquilo que nós desconhecemos. Conseguem conceber essa ideia? A gente assiste aos filmes, a gente assiste a alguns filmes do cinema nacional e aquilo que nós conhecemos parece sempre ser o suficiente para indagar a qualidade do nosso cinema. Então, repare, não se trata exatamente de uma culpa específica dessa pessoa de dizer que o nosso cinema é ruim, mas uma culpa que parte de política pública mesmo, de uma ideia de política de Estado, de fato, não necessariamente uma política de governo, onde a cultura e o cinema é relegado historicamente ao ponto de nós realmente não conhecermos o nosso cinema, ao ponto de nós, enquanto brasileiros, tratarmos o nosso cinema enquanto gênero. Veja só o quanto é grave isso. Você pergunta às pessoas e o cinema brasileiro, o cinema nacional é tratado como gênero. E a gente vai falar de cinema estrangeiro é tudo aquilo que não é americano. Percebe o quanto é grave isso? Cinema americano é estrangeiro, mas a gente trata como nacional. E o que é nacional é tratado como gênero. Por quê? Porque historicamente o nosso cinema é produzido sob esse viés. E a gente vai falar bastante sobre isso na próxima edição do Clube do Leão, quando a gente vai falar do cinema brasileiro dos anos 80. Por que eu digo isso? Porque o cinema brasileiro dos anos 50, 60 e, sobretudo, dos anos 70 são cinemas de grandiosíssimas construções de público. O cinema dos anos 70 é um cinema mágico para o nosso cinema em termos de construção de público. O cinema brasileiro dos anos 70 teve uma construção de público como nunca visto na história do cinema brasileiro. Período esse marcado pelas pornochanchadas. Período esse marcado por alguns dos maiores filmes brasileiros. E a gente relega a história do nosso cinema. A gente joga a pornochanchada ao lugar do desprezo. Momento do auge da criação de público do nosso cinema. Culpa disso? Anos 80, os anos 80 respondem um pouco sobre isso. Né? Porque esse período de instabilidade política, de instabilidade econômica, de advento da globalização e neoliberalismo no terceiro mundo, faz com que, dentro desse contexto onde o cinema brasileiro entra em colapso, há muito poucas produções brasileiras nesse momento, em relação, sobretudo, ao que há nos anos 70. Bom, se não tem cinema brasileiro, o que acontece nas salas de cinema? Entra filme estrangeiro. E entra. E o cinema brasileiro morre. Morre aqui força de expressão, sempre, né? E aí, quando a gente fala de cinema da retomada dos anos 90, é retomada de quê? É tentativa de retomar esse público que a gente tinha nos anos 70. Mas a gente não consegue, porque, enfim, o projeto do cinema retomada é falho, é cheio de problemas, e a gente vai falar bastante sobre isso lá no Clube do Leão. E a gente não consegue retomar. Por quê? Em primeiro lugar, porque esse projeto do cinema da retomada é falho, mas, sobretudo, porque os cinemas já estão tomados pelo cinema hollywoodiano. E é difícil competir com um oligopólio. É difícil competir com o oligopólio. É difícil competir com uma indústria da cultura estabilizada como a hollywoodiana, que, dentro de uma concepção de indústria da cultura, emprega nas pessoas a ideia de que aquilo ali é o verdadeiro cinema. Aquilo é o bom cinema. O bom cinema é aquilo que chega até elas nas salas de cinema. E, por assim dizer, ora, se não há cinema brasileiro é ruim. Se o que chega até a mim é ruim, o cinema brasileiro é ruim. Então, a culpa não é exatamente dessa pessoa, mas de um projeto da indústria da cultura e uma falha
específica de um período histórico brasileiro que faz com que a gente entre de peito aberto nos anos 90 e as salas de cinema sejam tomadas pelo estrangeirismo. A gente vai conversar bastante sobre isso tudo na nossa próxima edição do Clube do Leão. As inscrições estão abertas. Não deixe de se inscrever. Falo assim, com consciência limpa. Vai ser uma das melhores edições do Clube do Leão que a gente já teve até agora.